Indústria da Construção do Estado da Bahia, Sinduscom, e do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil da Bahia, o Sintracom. Dando continuidade, então, à programação, teremos mais 3 palestras ao longo da tarde, que serão sobre os seguintes temas: ações coletivas pelo trabalho seguro, escavações, máquinas e equipamentos. Nesse momento, então, convidamos o auditor fiscal do trabalho, Pedro Valverde Centro-Sé, da SRT Bahia, que apresentará o tema escavações. A leitura do currículo do nosso palestrante. Pedro Valverde Centro-Sé é auditor fiscal do trabalho desde 2004, lotado no setor de segurança e saúde do trabalho, Segur, onde exerce a função de coordenador da atividade de análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho da SRT Bahia. Desculpem-nos por dar início aos trabalhos da tarde, logo após o almoço, com a apresentação de tantas notícias indigestas. Essas notícias recentes são amostra da pauta sobre acidentes de trabalho que, infelizmente, é recorrente nos noticiários locais, regionais e nacionais. As notícias que foram exibidas agora relatam um tipo de acidente que ocorre com frequência em todos os tipos de obra e costuma ter consequências graves ou fatais, com os acidentes em escavações. Os serviços de escavação são comuns e necessários em obras de todo porte, sejam pequenas obras residenciais ou grandes obras de infraestrutura, como obras de saneamento básico. O tema de nossa conversa agora será segurança e saúde no trabalho em escavações. A escavação é considerada pela NR18 uma das etapas de obra, sendo disciplinada nos subitens 18.7.2.1 a ponto 13, ou seja, 13 itens, da versão atualmente vigente da NR18. Ressalte-se que algumas normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, as NR, foram revisadas, inclusive a NR18, Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, em vigência desde 3 de janeiro desse ano, com a nova redação. Esse é o sumário da NR18, vemos ali no item 18.7, as etapas de obra. Então, o item 18.7 trata das etapas de obra, e o 7.2 e suas subdivisões trata das etapas de escavação, fundação e desmonte de rochas. A etapa de escavação é disciplinada pelos subitens 1 a 13 da 18, que serão apresentados a seguir juntamente com as respectivas emendas administrativas, que são utilizadas nos autos de infração, embargos, interdições e outros documentos da fiscalização. Então, o primeiro é: o serviço de escavação, fundação e desmonte de rochas deve ser realizado e supervisionado conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Então, em conformidade com esse item, todo o serviço de escavação deve ser realizado e supervisionado conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, mesmo com altura inferior a 1,25 m. Isso não é a regra. A gente observa que é muito comum nas obras de escavação, no serviço de escavação, a ausência do projeto. E muitas vezes tem um questionamento se seria necessário ou não nos casos em que a altura da escavação é inferior a 1,25 m. Mas sim, é necessário em todos os casos o projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Os locais onde são realizadas as atividades de escavação, fundação e desmonte de rochas, quando houver riscos, devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro, de modo a impedir a entrada de veículos e pessoas não autorizadas. A sinalização deve ser colocada de modo visível e tamanho adequados. Então, a questão de sinalização, e vale também para todas as escavações. Quando a norma quer distinguir as escavações com altura superior a 1,25 m, faz isso expressamente. Então, nesses 13 itens que nós estamos vendo agora, alguns vão fazer a diferença entre escavações com mais de 1,25 m ou com menos de 1,25 m. Todos os outros se aplicam a todos os serviços de escavação. Então, nesse aqui, por exemplo, toda escavação com profundidade superior a 1,25 m somente pode ser iniciada com a liberação e autorização do profissional legalmente habilitado, atendendo o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes. Então, conforme disposto nesse item, toda escavação com profundidade a 1,25 m somente pode ser iniciada com a liberação e autorização do PLH, do profissional legalmente habilitado,
atendendo aos dispostos nas normas técnicas vigentes. A principal norma técnica nacional aplicável nesse caso é a NBR 9061 de 85, segurança de escavação a céu aberto. Embora ela seja de 85, né, a gente vê aqui que ela foi confirmada novamente em 2022, em fevereiro, né, então ela continua regulamentando o tema, e nesse caso, das escavações com a altura superior a 1,25 m, ela é de observância obrigatória, porque é expressamente mencionada na norma. Então, esses 3 slides aqui eu peguei emprestado de Dr. Rubens, mas a gente não vai entrar nos detalhes sobre a NBR 9061, né, porque é uma norma realmente maior, detalhada, mas apenas para mostrar uns exemplos de medidas de segurança previstas na NBR 9061. Ali os taludes. Então, o próximo item da NR 18, é o 4, são o projeto das escavações deve levar em conta as características do solo, as cargas atuantes, os riscos a que estão expostos os trabalhadores e as medidas de prevenção. Então, como a gente viu, se for com mais de 1,25 m, além disso, o projeto das escavações vai ter que levar em conta também a NBR 9061 e outras normas técnicas. Nas escavações em encostas, devem ser tomadas precauções especiais para evitar escorregamentos ou movimentos de grandes proporções no maciço adjacente, devendo merecer cuidado a remoção de blocos e pedras soltas. Também se aplica a qualquer profundidade de escavação. O talude da escavação, quando indicado no projeto, deve ser protegido contra os efeitos da erosão interna e superficial durante a execução da obra. Então, quando indicado no projeto, o talude deve ser instalado e protegido contra os efeitos da chuva, do vento, das intempéries. Nas bordas da escavação deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 metro, livre de cargas, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação. Porque a água realmente ela é inimiga das escavações, né? A água ela é o grande fator, né, mais do que qualquer outro, que provoca ali a erosão das proteções quando existem. E, realmente, o controle da água é muito importante para a segurança nas escavações. Nas escavações com profundidade superior a 1,25 m, devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto elaborado pelo PLH. Ou seja, nas escavações em geral, o projeto deve estabelecer, nas que têm menos de 1,25 m, o projeto deve estabelecer se é necessário ou não a utilização a construção de talude ou escoramento. Mas, no caso das escavações com mais de 1,25 m, a própria norma já estabelece como obrigatório a construção dos taludes ou escoramentos definidos no projeto elaborado pelo profissional legalmente habilitado. E a norma também dispõe que devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximos aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. Aí, nas escavações com profundidade igual ou inferior a 1,25 m, aí deve-se avaliar no local a existência de riscos ocupacionais e, se necessário, adotar as medidas de prevenção conforme o projeto. As escavações do canteiro de obra próximas de edificações devem ser monitoradas e o resultado documentado, né? É muito importante essa parte da documentação, porque a norma exige, nesse caso, né, que a documentação desse monitoramento. E o monitoramento ele vai ser na forma do projeto, ou, no caso das escavações com mais de 1,25 m, vai ser também na forma estabelecida na NBR 9061. Quando existir na proximidade da escavação cabos elétricos, tubulações de água, esgoto, gás e outros, devem ser tomadas medidas preventivas de modo a eliminar o risco de acidentes durante a execução da escavação. Os escoramentos utilizados como medida de prevenção devem ser inspecionados diariamente. Quando for necessário o trânsito de pessoas sobre as escavações, devem ser construídas passarelas, em conformidade com o item 18.18, que trata de passarelas. E, por fim, o tráfego próximo às escavações deve ser desviado, ou, na sua impossibilidade, devem ser adotadas medidas para a redução da velocidade dos veículos. Então, os próximos itens da norma vão tratar de outras etapas de obra, né, como a fundação e desmonte de rochas. Serão apresentados a seguir exemplos de relatórios técnicos de embargo ou interdição e relatórios de análise de acidentes de trabalho envolvendo serviços de escavação emitidos pela Auditoria Fiscal do Trabalho e fiscalizações realizadas a partir de 3 de janeiro, sob vigência do novo texto da NR 18.
Então, esse é o primeiro caso. Foi um embargo de obra acontecido no final de março. Então, as irregularidades que foram constatadas, nesse caso aqui, foram 5. Né? A gente examinou agora 13 itens da norma, que são os itens que regulamentam a etapa da escavação. A gente vai ver agora, nesses próximos casos, nesses embargos, relatórios de acidente, que a fundamentação normalmente vai ser alguns daqueles itens que a gente acabou de ver. Então, dos 13 que a gente viu agora, 5 estão fundamentando esse embargo especificamente, né, que foi realizar serviço de escavação, fundação e desmonte sem supervisão ou sem projeto elaborado por PLH, ou de acordo com projeto elaborado por profissional que não seja legalmente habilitado. 2, manter os locais onde são realizadas atividades de escavação, fundação e desmonte de rochas sem sinalização. O terceiro, permitiu o início da escavação com profundidade superior a 1,25 m, sem a liberação ou autorização do PLH, ou em desacordo com as normas técnicas nacionais vigentes. Deixar de manter nas bordas da escavação faixa de proteção de no mínimo 1 metro e deixar de proteger as escavações superiores a 1,25 m com taludes ou escoramentos definidos no projeto elaborado pelo profissional legalmente habilitado. As medidas de proteção a adotar são as medidas correspondentes a essas irregularidades, né? Lembrando que para cada irregularidade corresponde um auto de infração e a soma dessas irregularidades podem constituir fator de grave e iminente risco, como foi nesse caso, a justificar um embargo ou uma interdição. Então, as medidas de proteção nesse caso foram garantir que o serviço de escavação seja realizado e supervisionado conforme o projeto elaborado por PLH, tomar as medidas preventivas necessárias de modo a eliminar o risco de acidente, garantir que os taludes instáveis das escavações tenham estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para esse fim, disponibilizar rampas ou escadas colocadas próximas aos postos de trabalho, adequadas ao uso e ao tipo de operação realizada, para permitir a saída rápida em caso de emergência, e garantir que os materiais sejam depositados a uma distância superior à metade da profundidade, medida a partir da borda do talude. São critérios técnicos. E esses são os documentos solicitados para fins de liberação do embargo. Então, devem ser apresentados esses projetos, né, projeto executivo de escavações, acompanhados de memória de cálculo e ART, observando as condições exigidas na norma técnica nacional sobre segurança de escavação a céu aberto, NBR 9061, e outros parâmetros. Esse já é um segundo caso, um soterramento, foi também um embargo, ocorreu antes um acidente de trabalho com consequência fatal. Aqui a gente vê o local onde o trabalhador foi soterrado, né, o terreno cedeu, o muro cedeu, tudo sobre o trabalhador, que faleceu. As irregularidades, deixar de proteger as escavações com taludes ou escoramentos definidos em projeto, permitir o início da escavação sem a liberação do PLH, realizar serviço de escavação sem supervisão, e por aí vai. São aquelas, em todos esses casos que a gente vai ver agora, vão se repetir aquelas 13, o descumprimento a alguns daqueles 13 itens que a gente acabou de analisar. Né? Eu não vou ficar lendo todos, porque aí vai se tornar repetitivo. Mas são apenas 13 emendas, uma correspondente a cada um daqueles itens que acabamos de analisar. E, em cada caso, foi constatado o descumprimento de algumas dessas emendas. As medidas de proteção a adotar, isolação e sinalização, proibida a entrada, isolamento da obra por meio de tapumes, elaboração de projeto, etc. Aqui tem mais outra página de medidas a serem adotadas. Os documentos solicitados, que também são sempre os mesmos, né? São os documentos técnicos previstos na própria NR, né? São os projetos dos escoramentos, das proteções, etc. Aqui foi um embargo de obra aqui em Salvador, acidente com consequência fatal também. Né? Esse muro aqui desabou, o trabalhador estava instalando aqui essas aduelas de concreto, e o terreno foi com erosão provocada pela água, o muro cedeu, aqui uma parte acabou atingindo o trabalhador que faleceu. Aqui a gente vê mais de próximo. Então, o objeto embargado foram atividades de escavação com profundidade de aproximadamente 3 metros para instalação de aduelas de concreto no canal de drenagem.
As irregularidades permitiam o início da escavação com profundidade superior a 1,25 m sem liberação do PLH, ou em desacordo com as normas técnicas, deixar de manter faixa de proteção de 1 metro, deixar de proteger as escavações com taludes ou escoramentos definidos em projeto, as medidas de proteção a adotar. Aqui mais um outro caso, né, embargo de obra também, 3 de agosto. Aqui está mostrando os locais em que os trabalhadores tinham seus postos de trabalho e que não tinham proteção contra desmoronamento. Essas fotos aqui a gente vê melhor. As irregularidades são aquelas mesmas. Aqui mais um caso, embargo em 2 de fevereiro desse ano, todos nesse ano. Aí embargos nos trabalhos realizados devido à existência de risco de desestabilização de paredes de terra com alturas superiores a 1,25 m da edificação vizinha à escavação. Porque essa é outra grande questão, né, da importância dos projetos e tudo. Porque tem também as edificações vizinhas, né, os terrenos vizinhos. Às vezes, como aconteceu nesse acidente de Salvador, numa mesma rua, cada edificação tinha uma estrutura diferente, os muros eram construídos com tecnologias diferentes, as fundações eram diferentes, então, realmente, só o projeto é que tem condição de determinar quais são as medidas adequadas naquele caso concreto, porque tem que se avaliar realmente no local as condições. Então, as medidas a serem adotadas, os documentos solicitados, que essa é a praxe dos embargos e interdições. Nesse caso aqui, as consequências não foram para trabalhadores, né, foram para outros membros da sociedade. Né. Infelizmente, 5 crianças que faleceram, elas estavam brincando nas mediações aqui, a obra não estava sinalizada, não tinha as outras proteções de segurança, e o terreno desmoronou e as crianças caíram e acabaram também, as 5 crianças falecendo, infelizmente. Era uma obra de uma fossa séptica. Então, as irregularidades, realizar serviços sem o projeto, você vê que são sempre as mesmas, né? São sempre as mesmas questões. E, por fim, o último caso que a gente vai ver agora, um embargo, também foi um acidente de trabalho com consequência fatal, no mês de abril. Também sem projeto, sem proteções. Bom, então, como visto, os serviços de escavação são essenciais em obras de todo porte, sejam pequenas obras residenciais ou grandes obras de infraestrutura, como obras de saneamento básico. É fundamental assegurarmos que esses trabalhadores não estejam escavando suas próprias covas. Os acidentes em escavações podem ser evitados com a implementação das medidas de segurança estabelecidas nas normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, NR, especialmente na NR 18, Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, assim como na legislação trabalhista, nos acordos e convenções coletivas de trabalho e nas normas técnicas que forem aplicáveis. Muito obrigado pela atenção e eu me ponho à disposição para responder perguntas. Obrigado, senhor palestrante. Agradecemos a sua palestra. E damos início ao debate ou perguntas da plateia sobre os temas trazidos aqui pelo palestrante. Tem já? Aqui novamente, tá, gente? Naquela mesma dinâmica. Obrigada, viu, Casé? Vou ficar aqui. Só para fazer uma complementação, na verdade é uma constatação, né? Acho que tudo que Pedro trouxe aí foi, na verdade, trazer situações fáticas que, infelizmente, a grande maioria teve como resultado o falecimento, né? Ou de trabalhadores, ou, no caso, penúltimo caso, né? Foram 5 crianças que faleceram em virtude de não terem sido verificados os normativos técnicos referentes à saúde e segurança do trabalho em canteiros de obra, no caso de escavações, né? Então, é muito importante ser falado isso, e para mim, o mais marcante que a gente tem que voltar a frisar aqui nesse evento, principalmente para as empresas que estão aqui presentes e para os profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, é que em todas essas, né, Pedro, pelo que eu vi, inclusive pelas medidas que foram determinadas e os documentos que foram solicitados, inexistia projeto para realizar esse tipo de
serviço, né? E não é o projeto do papel único e exclusivamente. Eu acho que é muito importante reafirmar, reforçar, dizer novamente que esse tipo de documento, que é apenas uma repetição de normativo, que é apenas um documento que ele é uma fantasia e não a verificação da realidade dentro daquele canteiro de obra, ele é muito mais danoso para as empresas, né, no sentido daquela elaboração daquele documento, do que necessariamente algo que venha mostrar para a fiscalização que está sendo feito, né? A fiscalização ela vai cobrar que seja um documento efetivo. Um documento, acho que Rubens falou bem, né, Rubens, o tempo todo, né, que a gente tem que fazer de acordo com a realidade do momento da obra. E a realidade não é apenas repetição de item de NR. Então, eu gostaria muito de frisar isso aqui, porque muitas vezes a gente vê documentos e projetos que são apenas repetição de item de NR ou de norma técnica, e não necessariamente um projeto que faça a efetiva análise daquela realidade, cálculo, demonstração dos problemas que estão sendo localizados ali, medidas estruturais que devem ser adotadas para realizar aquele tipo de atividade. Então, só para reforçar que, infelizmente, o colega trouxe acidentes, acho que todos esses 2022, né? Esse tema, inclusive, a gente está trazendo porque tem sido muito marcante a quantidade de óbitos aqui no nosso estado, em função desse tipo de atividade. Então, essa minha fala aqui é mais para reforçar que tenham muita atenção nesse tipo de atividade, que tenham muita atenção no documento que vai ser elaborado, que busquem mesmo a técnica e a avaliação, porque esses acidentes, como a gente está percebendo aqui, ele tem trazido resultados que não voltam mais, né? Que não voltam mais. São pessoas, são famílias atingidas, e são vocês como profissionais também, né? Querendo ou não, deve ser marcante para qualquer pessoa. Para a gente que está na fiscalização fazer uma análise dessa, eu particularmente é um projeto que eu não gosto muito, porque eu sou muito sensível a isso, de ficar vendo essa situação de óbitos e fazer análise. Inclusive, é um dos projetos que eu pouco atuei como auditora fiscal em 12 anos. Mas eu penso para vocês, como profissionais também da área de segurança, né, ter isso, né, passar por isso, né, uma situação tão triste como essa. Então, a gente tem pedido, reforçado, que tenham muita atenção na parte de escavação, porque, infelizmente, no nosso estado hoje tem se mostrado algo sistêmico, algo que está nos preocupando aqui como fiscalização. E a pergunta, Pedro, referente aos encaminhamentos que são feitos pela inspeção, e também em situações de acidente de trabalho como essas, o que é que a empresa deve fazer, né? Então, é isso. Se você puder responder os encaminhamentos pós-análise, né? E quais as medidas que a empresa, em situação de acidente de trabalho, quais que devem ser adotadas. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Em relação aos encaminhamentos, né, como vimos, essas interdições e embargos e relatórios de investigação de acidentes, né, aconteceram todos em fiscalizações, né, pelo Brasil, em que os colegas se depararam com essas situações, e nesses casos específicos aí foram gerados os embargos e interdições, que para serem liberados tem que ser adotadas todas aquelas medidas que são determinadas, como a gente viu aí nos próprios relatórios técnicos de embargo, de interdição. Além disso, esses embargos ocorreram no contexto de fiscalização, então as empresas são notificadas para apresentar outros documentos, né, por meio de notificação própria, e para adotar medidas referentes a outras situações, que nós tratamos aqui apenas das escavações, né, mas daí são obras são fiscalizações de obras de construção civil. Então, diversas outras questões são abordadas de saúde e segurança previstas na NR 18. Então, isso tudo, ao final, geram relatórios que são encaminhados para o Ministério Público do Trabalho, para a Procuradoria da Fazenda Nacional, né, para que sejam ingressadas com ações regressivas, né, visando o ressarcimento da União em relação aos gastos decorrentes aí dos pagamentos das indenizações e auxílios aos trabalhadores falecidos, seus familiares, em decorrência de acidentes de trabalho em que foi constatado situação de descumprimento de normas de segurança. A segunda pergunta foi em relação ao que fazer com acidentes fatais, né, quando ocorre na construção civil. Né, em cada ambiente de trabalho, as normas estabelecem um procedimento que nem sempre é o mesmo, mas na NR 18, na construção civil, a obra tem que ser paralisada imediatamente, em caso pela própria empresa, deve ser paralisada a obra em caso de acidente fatal.
A comunicação deve ser feita de imediato, né, tanto para a Polícia Técnica quanto para a Superintendência Regional do Trabalho. E aí a Superintendência Regional do Trabalho vai providenciar que seja feita uma inspeção no local para que seja iniciada a investigação do acidente. Alguma outra pergunta? A pergunta é sobre os itens essenciais que devem estar presentes no projeto de escavação. Olha, aí eu agora sem a norma aqui, a gente acabou de ler os 13 itens da NR que tratam do assunto e que são complementados pela NBR 9061. Né? Então, no caso das escavações com altura inferior a 1,25 m, são as medidas que estão previstas ali na própria norma. Agora, nas escavações com mais de 1,25 m, devem ser adotadas também aquelas previstas na NBR 9061, que tem 30 e tantas páginas de conteúdo que tem que ser adotado obrigatoriamente em casos de escavação com 1,25 m. Então, a gente não tem como adentrar agora realmente nesse conteúdo, mas deve ser feita essa análise da NBR 9061, que ela detalha as medidas que devem ser adotadas e previstas no projeto. Mais alguma outra pergunta? Alguém da plateia gostaria de fazer alguma intervenção, alguma pergunta, algum comentário? Por favor. Só uma curiosidade. Quando a gente estava fazendo a revisão da norma, a NBR 9061, citada pelo Pedro, ela estava revogada. Então, muitos dos itens que estão dentro da NR 18 hoje são cópias de itens da NBR 9061, que era uma boa norma até, tanto era boa que ela voltou à vigência. Eu não sei por que ela foi revogada, porque ela foi revogada e não entrou nenhuma no lugar. Geralmente se revoga uma norma técnica para entrar outra no lugar, e essa misteriosamente foi revogada há muito tempo já, e daí ela voltou, e daí a gente pegou o texto dela, mesmo revogada, porque o texto era muito bom, e a gente inseriu itens dentro da NR 18, no capítulo apresentado hoje pelo Pedro, sobre escavações. E agora voltou a vigência, então vai ter itens repetidos dentro da NBR 9061 e da NR 18, só por curiosidade. Obrigado, Rubem. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma intervenção? Se não, por gentileza, vou passar aqui o microfone para você. Boa tarde. Eu queria saber o seguinte, a norma fala do profissional legalmente habilitado. Esse profissional, ele necessariamente precisa ser um engenheiro, ou pode ser um técnico, ou se tem alguma coisa relacionada a esse item na norma, porque eu não cheguei a debruçar ainda sobre isso. Perfeito. Realmente é uma pergunta muito importante, né, porque a norma menciona dezenas de vezes o profissional legalmente habilitado e, até onde eu pesquisei, em nenhuma delas é para trazer uma definição. Né, apenas no glossário nós encontramos uma definição, não é especificamente em um item, mas no glossário, que diz que o profissional legalmente habilitado é aquele previamente capacitado e qualificado e inscrito no competente conselho de classe. Espero não estar falando aqui de memória errado, mas alguma coisa mais ou menos assim. Eu vou passar aqui o microfone para alguém me complementar. Boa tarde, eu sou o Renato Andrade, eu sou do CREA, sou analista técnico do CREA, só para contribuir exatamente para esclarecer a situação. Primeiro dizer que o CREA é uma autarquia federal, né, assim como... o CREA é uma autarquia federal que ela tem por finalidade, né, garantir a presença do profissional legalmente habilitado em cada uma das atividades de engenharia. Então, se você for pensar hoje, quantas obras de engenharia estão acontecendo em Salvador? Milhares. Né? E você não vê problemas ocorrerem. Por quê? Porque atrás de cada obra dessa tem um profissional que tem um saber técnico para fazê-la dentro da técnica, né, de forma a garantir a segurança e a proteção da sociedade. Eventualmente, como o colega
bem colocou aqui, existem situações ou que o profissional não estava lá, não tinha um profissional legalmente habilitado, ou se tinha, esse profissional pode ter agido com imperícia, né, com imprudência. Né? Então, aí é que o CREA atua para apurar essa imperícia, imprudência, pode abrir um processo ético contra o profissional. Mas a gente precisa ter claro, não é, que o profissional que está na obra, ele tem responsabilidade civil, né, de indenizar se ele causar dano, tem responsabilidade penal, né, ele pode responder pelas mortes causadas, ele pode responder administrativamente junto à empresa dele e junto ao CREA do ponto de vista ético. Né? Então, tem todos esses procedimentos. E quem são os profissionais habilitados? É aquele que tem formação específica, né, para trabalhar com escavação. E, normalmente, é o engenheiro civil, né, que trabalha nessa área. Mas, uma cidade como Salvador, que você tem solos espessos, o trabalho de geotecnia é muito importante. Né? Então, a participação do geólogo também na investigação, quando assim necessitar. Assim como na questão do uso de explosivos. Né? Você tem aí um profissional da engenharia de Minas ou um engenheiro civil que tem a formação específica. Né? Agora, o que define o profissional habilitado é aquele que tem a formação específica. Né? Ele normalmente é um engenheiro civil, mas pode ter um outro profissional que tenha feito uma especialização e se habilitado para desenvolver essa atividade. Tá bom? Poxa, excelente. Obrigado pelas explicações, que realmente é muito importante. A norma tem um foco bastante grande no profissional legalmente habilitado. São, eu acho que 47 ou 57 menções ao profissional legalmente habilitado. Ele é responsável por inúmeros projetos, realmente é muito importante a participação do profissional legalmente habilitado. E foi muito importante agora a intervenção do CREA, que é quem tem realmente a atribuição de definir quem é o profissional legalmente habilitado nesses casos. Grato. Alguém gostaria de fazer alguma outra intervenção, alguma outra pergunta? Alguma observação? Antes da gente passar para o próximo tema. Bom, então eu passo de volta. Muito obrigado. Obrigado.